Capítulo 7 – A Livraria Vracos. Ao entrarem no palácio, seguiram em direção a uma porta que Johnny nunca havia entrado. Passaram depressa por um corredor com armaduras e armas nas paredes e finalmente chegaram a uma sala oval com uma gigantesca porta de madeira, selada por grandes travas no centro. O que vai fazer? Perguntou Tábulos ao se depararem com a porta. Preciso achar algumas informações, respondeu Yogen. Mas não devemos entrar nessa sala. Ela foi selada há anos. É uma questão de vida ou morte. Se alguém descobrir, estaremos mortos. Não com o cúmplice que temos aqui, disse o mordomo olhando para Johnny. Mas do que vocês estão falando? Essa sala foi proibida desde... começou Tábulos. Desde a morte de seu pai, completou o Sr. Yogen. Mas por quê? Perguntou Johnny. Esse era o lugar preferido dele. Então, com a morte dele, a rainha mandou que fosse fechada. Mas preciso olhar aquele livro novamente, concluiu o mordomo. E se alguém nos ver? Amedrontou-se o duende. Ninguém vai nos ver se formos rápidos, disse Johnny. Exatamente, respondeu o Sr. Yogen sorrindo. Os três contemplaram a gigantesca porta à frente deles. Com o coração batendo mais forte, Johnny deu um passo à frente e girou a maçaneta. Está trancada! Isso não será um problema, disse o mordomo balançando um molho de chaves em suas mãos. Yogen então procurou a chave no molho e seguiu em direção à porta. A chave que segurava era dourada como uma maçaneta. Parecia maior que as outras e um pouco velha. Rapidamente, ele colocou a chave na fechadura e girou. Ouviu-se um claque. E ele girou a maçaneta. Está emperrada, disse o Sr. Yogen ao forçar a fechadura. Ora essa! Exclamou Tábulos. Deixe-me tentar, disse Johnny. Ele então forçou a porta e girou a maçaneta. Mas foi em vão. Os três se olharam desorientados. E agora o que faremos? Perguntou Johnny. Existe um meio, disse o mordomo olhando para Tábulos. Nem pense nisso, apressou-se Tábulos. Vamos, Tábulos. Sei que você tem habilidades para abrir essa porta com um piscar de olhos. Eu não vou ficar aqui no castelo infringindo as regras. Vamos, Sr. Tábulos, por favor, pediu Johnny. Vocês por acaso sabem para que servem as regras? Ora, para serem quebradas, respondeu Johnny. Não, para serem seguidas. Eu não vou abrir essa porta. Vamos, Tábulos, não seja medroso, falou o mordomo. Não, não e não. Ao cruzar os braços e dar de costas para os dois homens, Tábulos assustou-se ao ouvir um barulho na outra extremidade do corredor. Tem alguém chegando. Eu sabia que não deveríamos estar aqui, disse Tábulos olhando para o corredor. Vamos, escondam-se, ordenou o Sr. Yogen. Mas onde? Perguntou Johnny olhando para os lados sem ver nada além de antigas armaduras nas paredes. Vamos, Tábulos, abre a porta antes que alguém nos veja. Não devemos. Vamos, Sr. Tábulos, ou seremos pegos. Tábulos olhou para os dois com uma expressão de indignação. Em seguida, olhou para a porta, fechou os olhos e com uma cara de preocupação e arrependimento antecipado, sumiu. Em meio ao brilho de luz amarela que irradiou forte na sala, Johnny olhou para Yogen, aflito. Quem está aí? Perguntou a voz distante no final do corredor. Johnny viu-se encurralado. Olhou para o mordomo, que parecia não saber o que fazer. Ouviram então passos se aproximando, até que um barulho atrás deles os assustou mais ainda por alguns segundos, até verem um homenzinho de roupas verdes abrir a grande porta de maçanetas douradas. Como gatos amedrontados, Johnny e Yogen correram para dentro da sala escura. Tábulos cautelosamente fechou a porta e, em um estalar de dedos, todas as lamparinas do lugar se acenderam. Os três contemplaram a esplendorosa e extensa biblioteca. Com livros até o teto. Era em um espaço circular, cercada por estantes cheias de livros. Havia 2 escadas que se movimentavam pelas prateleiras. Próximo às prateleiras, havia uma mesa com alguns amontoados de livros e em cima, com luminárias laterais. E no centro da sala,
Havia uma espécie de maquete gigantesca de planetas que giravam em torno do Sol, que parecia queimar como brasa. No teto, como em boa parte do palácio, esculturas de anjos. Magnífico, não? Disse o Sr. Yogen. Magnífica! É, magnífica! Concordaram Johnny e Tábulos, torcendo o pescoço ao olhar para o teto. Vamos ao que interessa. Começou o mordomo. Vamos procurar o livro. Mas que tipo de livro estamos procurando? Existem milhares aqui, informou Johnny enquanto seguia para a maquete de planetas à sua frente. Se não me engano, tem a capa de couro e ficava na parte superior. Ele também tinha um símbolo prata bem estranho na lateral. Ah, o que é isso? Perguntou Johnny ao admirar o conjunto de planetas. Isso, meu jovem, é o Planatus. Como? É um mecanismo criado há séculos, feito por grandes inventores, alquimistas e magos. Uau! Admirou Johnny. Uma engenhoca graciosa, não é mesmo? Sorriu o mordomo. E para que serve? Ela indica o momento exato do alinhamento dos planetas. A cada 1000 anos acontece um alinhamento. Alguns dizem que no dia do alinhamento grandes coisas podem acontecer. Nós daremos sorte. Daqui a alguns anos veremos o alinhamento absoluto. Todos os planetas do Sistema Solar se alinharão novamente. Puxa, que legal! Que tal voltarmos ao livro? Disse o duende. Sim, você tem razão. Vou olhar desse lado. Tábulos, olhe do outro. E Johnny, procure no meio. Certo, concordou Johnny. Lembram-se de que o livro que procuramos tem uma capa de couro e um símbolo prata na lateral. Por algum tempo, eles procuraram sem sucesso. Olhando livro a livro, Johnny avistou um que lhe pareceu intrigante. Olhou na capa e viu o brasão do castelo. Curioso, pegou o livro e foi até a mesa dar uma olhada. Deixando os livros que estavam sobre a mesa de lado, abriu e começou a ler sobre a história de Fourcore. Folheava as páginas descobrindo cada vez mais coisas sobre a populosa capital de Astério. Olhando atento para o livro, desviou o olhar ao ouvir Tábulos dizendo: Onde está essa porcaria? Johnny deu uma risadinha e se espantou ao ver que um dos livros que estava próximo, em cima da mesa, era um velho de capa dura de couro e na lateral havia um símbolo de prata com um escudo e um anel na frente. Ei, acho que encontrei alguma coisa! Gritou Johnny. Logo, Yogen e Tábulos apareceram. O que foi? Perguntou Tábulos. Acho que encontrei, respondeu Johnny mostrando o livro. É esse mesmo. Como fui burro. Eu peguei esse livro pouco antes de você nascer e então fecharam a biblioteca. Claro que estava aí. Isso poderia ter nos poupado um bocado de trabalho, reclamou Tábulos. Vamos, deixe-me ver, pediu Yogen. Johnny entregou o livro ao mordomo, que logo se sentou na cadeira e, apoiando o livro na mesa, o abriu. Yogen folheou o livro e, correndo os olhos em meio a palavras, disse: Aqui! Encontrei! O que diz aí? Perguntou Tábulos ansioso. Cromos é uma profissão que tem como característica principal encantamentos e transmutação. Os cromos muito raros e geralmente difíceis de encontrar. São grandes aliados da natureza e seguidores de divindades. Nossa! Exclamou Johnny. E isso não é tudo, vejam. Apesar de possuírem algumas restrições mágicas, os cromos são, em geral, habilidosos com armas leves e são ótimos encantadores. Passam boa parte de seu tempo descobrindo novas maneiras de criar objetos mágicos. Podem ainda transformar seus corpos em inúmeras formas, sendo de longe os melhores espiões já existentes. É muito poder para um homem só, não acham? Disse Tábulos. Então, o que achou? Perguntou Yogen. É realmente incrível, disse Johnny. Mas onde ele aprenderá essas coisas? Perguntou Tábulos. Onde eu posso aprender tudo isso? Não deve ser como arqueiros ou paladinos, que é possível achar escolas com facilidade. Nisso você tem razão. Deixe-me ver aqui. Enquanto Yogen folheava o livro, Tábulos coçava sua pequena ponta de barba e Johnny não parava de pensar nas coisas que poderia fazer como um Cromos. Sua vida toda ele imaginava objetos encantados e coisas como transfiguração e prestidigitação. Seria o máximo possuir poderes mágicos e ainda seria bom em técnicas de combate. Achei! Exclamou Yogen. Os Cromos são homens de difícil acesso. Não existem escolas para aprender a profissão. A possibilidade de se tornar um Cromos é muito remota. Os últimos registros que se tem sobre eles foram dos que voltaram da guerra de Tamaros. Foram vistos pela última vez nos arredores de Bristor e na floresta de Menai. Nossa, já faz um tempo que eles não são vistos, comentou Yogen. Quanto tempo faz desde a guerra de Tamaros? Uns 40 anos?
Eu me lembro dessa época, eu era bem jovem, sabe? Recordou-se Tábulos. Eu tinha uns, no máximo, 80 anos. Deve fazer uns 60 anos. Já faz um tempinho, comentou Yogen. Como vamos achá-los, então? Perguntou Johnny. Eu não sei, respondeu o duende. O que você achou dos cromos? Perguntou Yogen, olhando para Johnny fixamente. Achei o máximo. Se depender de mim, seriam cromos. Eles não passam de uma lenda, disse Tábulos. Exatamente, podem ter sido esquecidos com os anos. Mas, podemos tentar encontrá-los, não podemos? Perguntou Johnny entusiasmado, mas não obteve resposta. Vamos cair na real. Os cromos não passam de uma lenda e sabemos que não existe escola alguma. Devemos achar outra profissão para você. Uma que realmente exista, algo mais simples. Disse Johnny desanimando-se. Muito bem. Então vejamos, ainda não lhe falei sobre... Talvez eu saiba alguém que possa ajudar. Quem? Perguntou Johnny logo. Sabem, existe um homem que há algum tempo não o vejo. Ele provavelmente já ouviu falar sobre os cromos. E onde está esse homem? Perguntou Tábulos, irritado por ter sido interrompido. Ele mora em Forcor, na cidade. Então, o que estamos esperando? Empolgou-se Johnny. Saindo da biblioteca, Johnny e Yogen, e logo atrás com perninhas curtas Tábulos, desceram as escadas. Passaram pelo salão principal e foram direto para os jardins, onde pegaram uma das carruagens reais. Era algo realmente espantoso para Johnny. Ele sempre achou que carros poluíam muito e faziam muito barulho, mas nunca pensara na hipótese de andar de carruagem. Acho que vou sugerir à Sra. Claus que arranje uma dessas, já que ela não se dá muito bem com os carros, pensou Johnny. Aonde iremos exatamente? Perguntou Johnny assim que entrou na carruagem. Iremos a um dos lugares mais antigos, empoeirados e cheios de ácaros que existem em Forcor, a livraria Vracos. Enquanto a carruagem seguia seu caminho, Johnny observava a paisagem. O castelo era cercado por lindos jardins e um belo gramado que se estendia até o horizonte, onde se viam algumas baixas montanhas. O Sr. Yogen parecia um pouco impaciente e Tábulos não parava de coçar a barba. Alguns minutos depois, chegaram nas extremidades da cidade, onde muitos vendedores gritavam os preços de seus produtos na rua. Seguindo mais adiante, passaram por um lugar que já era um pouco familiar a Johnny, uma loja chamada Madame Marie, ervas e poções. Logo avistou o chafariz das 3 moças que carregavam os vasos que transbordavam água, bem próximo ao local onde pousara quando chegara a Asterion. Este é o centro de Forcor. Já estamos chegando, informou Yogen enquanto olhava para as janelas. Johnny continuou em silêncio. Minutos depois, a carruagem parou. Ao descerem, viram-se em frente a uma porta velha e mal cuidada. Os vidros da loja estavam completamente empoeirados e era impossível ver os nomes dos livros expostos na vitrine. Logo acima, uma pequena placa de madeira informava: Livraria Vracos. Chegamos! Mas que lugar mal cuidado! Reclamou Tábulos. Bem, o negócio do Sr. Vracos, na verdade, é estudar a geografia de Asterion, mas ganha a vida vendendo livros. Acho que ele não deve ter muitas vendas por aqui. Olha só o estado disso! Exclamou Tábulos. Yogen, ignorando o comentário, deu um passo à frente e abriu a porta. Um sino tocou. A poeira subiu. Eles entraram e logo um velho apareceu atrás do balcão e sorriu. Johnny entrou e se viu em um lugar escuro e empoeirado. Porém, ao olhar ao redor, viu milhares de livros organizados em estantes inacabáveis. Yogen, o que devo a honra? Disse um homem velho com cara de cansado, usando óculos atrás do balcão. Olá, Vracos, como vai? Com dores do joelho, mas sempre pronto para novas aventuras. Realmente é sua cara. Riu Yogen. Vracos, trago aqui comigo o jovem Sr. Bless e o Sr. Tábulos. Bless? Perguntou, intrigado o homem. Da mesma família Bless que eu tô pensando. Sim, é ele mesmo. Mas não é possível, ele foi raptado anos atrás, como pode? É uma longa história, mais tarde conversamos. De qualquer forma, venho a você para pedir um grande favor. Por alguns segundos, Vracos continuou olhando para o garoto espantado com o que acabara de ouvir, até que finalmente respondeu. Bem, em que posso ajudá-lo, meu amigo? Você já ouviu falar sobre os cromos? Como? Cromos é uma profissão pouco conhecida.
Ah, eu sei o que é, interrompeu o homem atrás do balcão. Então, mas me surpreendeu você conhecer. eu li sobre eles na biblioteca do castelo. Pensei que estava proibida. Retrucou o homem. Sim, mas... enrolou-se Yogen. Não importa. Mas por que o interesse nos cromos? Essa foi a profissão que Johnny escolheu. O quê? Sim, ele escolheu. Mas não será fácil achar um cromo nesses tempos. Por isso que viemos a você. Então, sabe de alguma coisa ou não? Interrompeu Tábulos. Sim, eu soube que podem ser encontrados em Bristol. Respondeu o Sr. Vracos, inclinando-se pelo balcão para ver o homenzinho que interrompera. Foi o que ouvimos falar também, completou Yogen. Será que devemos ir até lá? Perguntou Johnny. Se querem realmente ir a Bristol, devem se preparar, pois passarão pela floresta de Menai. Você viria conosco? Sim, será um prazer. Quando estão pensando em ir? No final do mês? Um pouco antes. Disse Tábulos. Ah, sendo assim, posso pedir para meu sobrinho tomar conta da loja. Olha, ele anda bem ocioso. Estará aqui em, no máximo, 2 semanas. Respondeu o Sr. Vlacos satisfeito. Vlacos, partiremos amanhã, exclamou Yogen. Amanhã? Sim, se pudéssemos partiremos hoje mesmo, mas já que estamos no meio do dia e não teríamos tempo para preparar as coisas... Impossível! Ora, vamos! Incentivou Yogen. Não, impossível. Está muito em cima. Não teremos tempo nem de aprontar os cavalos. Mas por que amanhã? Na realidade, Johnny precisa aprender sua profissão o mais rápido possível. Temos menos de 5 dias. Pode esquecer isso. Isso seria impossível. Por um momento, enquanto conversavam, Johnny desviou o olhar admirando os livros e os objetos vendidos na loja. Porém, o que mais o intrigou fora uma pequena estátua dourada de base circular com um minotauro que segurava um machado de guerra nas mãos em posição de combate. À frente dele, um guerreiro com uma grande lança inclinada apontada para o minotauro. A estátua devia ter pouco mais de 30 centímetros. Estava um pouco empoeirada, tinha uma gavetinha na parte circular da base. Johnny abriu a gaveta, onde achou um estranho pó azul brilhante. Fitou-o e pegou um punhado na mão. Com o olhar fixo no pó em sua mão, "Vamos, Johnny!" disse Yogen, voltando seu olhar para o garoto. Johnny assustou-se e deixou o pó cair em cima da estátua que inexplicavelmente começou a se mover. Ao virar o olhar de volta para a estátua, viu o guerreiro, que até o momento estava parado, começar a recuar. Com um rugido alto, o minotauro começou a avançar na direção do guerreiro, que tentou uma investida com a lança no peito do minotauro, o qual rebateu com o seu grande machado. Os dois começaram a lutar. O guerreiro conseguia esquivar-se com facilidade dos ataques lentos do seu oponente, quando tentou mais uma investida com a lança. O minotauro agarrou a lança e a quebrou. Então o guerreiro sacou sua espada e atacou o minotauro, que ferozmente o rebateu para frente, fazendo-o cair no chão. O guerreiro continuava inconsciente quando o minotauro avançou e acertou com seu machado de guerra a cabeça do guerreiro, decapitando-o. Perplexo com a cena, Johnny olhou para todos os lados procurando uma resposta, quando ouviu: "Esse foi um presente que ganhei de um amigo há anos atrás. É muito útil para quem ainda anda meio inseguro", disse o velho que estava atrás do balcão. "Como assim?" "Veja bem, quando o guerreiro ganha a batalha, quer dizer que seu estado de espírito anda bem. Você está calmo e sem grandes preocupações. Porém, se o minotauro ganha, quer dizer que você precisa relaxar um pouco e ouvir os seus pensamentos." Johnny ficou intrigado com o que o homem dissera. Quando voltou seu olhar para a estátua, tanto o minotauro quanto o guerreiro estavam em suas posições iniciais. "É uma relíquia que prezo muito, sabe? Não se acha em qualquer canto." "Johnny, acho que é hora de irmos", disse Yogen. "Certo", respondeu o garoto, de olhos fixos na estátua e no velho Sr. Vracos. Até logo, até logo." O velho não respondeu, apenas sorriu. "Adeus, Vracos, foi bom ver você." Os 3 homens seguiram em direção à porta, quando o homem de trás do balcão, fitando-os por entre os óculos, disse: "Esperem!